Boa noite, tudo bem? A gente está começando a parte 2 da live da Brasilprev, líder e especialista em previdência privada para ajudar todas as famílias nessa quarentena. O tema de hoje foi baseado nas questões que vocês nos mandaram e no conhecimento das nossas duas convidadas. Hoje, quem está aqui com a gente é a Cláudia Onofre, pedagoga da Dentro da História e educadora financeira. Ei, Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Muito obrigada pelo convite em meu nome e em nome da Dentro da História. É uma alegria estar com vocês. E quem vai participar também é Rose Lemes, psicóloga com 40 anos de experiência na área, mãe, avó, coach e proprietária da Ômega Plus Consultoria e Treinamento. Ei, Rose, bem-vinda! Olá, Gisele. Obrigada pelo convite. Com certeza a gente vai ter momentos muito interessantes aqui nesse nosso encontro. Bom, então vamos começar. E não deixe de se inscrever nas redes sociais da Brasilprev e da Dentro da História. A gente está esperando suas perguntas e vamos respondendo durante a transmissão. Rose, vamos lá. Como é que você está vendo todo esse cenário que a gente está vivendo e como a dinâmica da quarentena muda o nosso comportamento? Gisele, se pensarmos friamente, o isolamento social veio de uma maneira repentina para todos nós. Então, o que está acontecendo com as nossas crianças, adolescentes e adultos? Nós estamos tendo que perder um modo de viver antigo, um personagem antigo que nós tínhamos e que nós sabíamos como lidar com esses personagens, horário de ir para a escola, horário de trabalhar, horário de fazer as atividades em casa, e de um dia para outro temos que criar um novo personagem, que é com o isolamento. Este fato de ser tão inédito cria dentro de nós um luto, porque a gente perdeu alguma coisa e vai ter que adquirir algo novo. Esse processo de transição, ele é doloroso e causa muito estresse dentro das pessoas. Se a gente entender que aqui na frente do nosso cérebro nós temos algumas instâncias neurológicas que elas acabam de se formar só com 21 anos de idade, e essa área é a que prepara a gente para a tomada de decisão, planejamento estratégico, atenção concentrada e flexibilidade do novo. Se isso acaba se formando todo ele com 21 anos, como estão nossas crianças e nossos adolescentes para se adaptar com esse ineditismo todo? Para que isso diminua, esse estresse diminua, nós temos que nos forçar a ter atividades novas, de maneira feita ludicamente em grupo com a família, e durante o nosso encontro nós vamos dando maiores detalhes de como fazer essas atividades. Cláudia, o que você acha sobre isso, Cláudia? Então, Rose, não é fácil, a gente sabe que da noite para o dia tudo mudou, e com isso a gente não tem como estabelecer regras prontas, né? Porque é um turbilhões de emoções que todos estão sentindo nessa etapa, né? Então, a quarentena, ela tirou todo mundo da zona de conforto, as crianças, os jovens e os adultos. Porém, para as crianças, o desafio é gigantesco, muito grande, porque ela mexeu num processo mais sensível dela, em geral, que é a escola, onde é todo o processo de socialização, onde está em torno toda a rotina da vida escolar dela, né? Por isso que nós precisamos nos desafiar diariamente para nos centrarmos, para que nós possamos tratar esse momento com uma certa tranquilidade, sem exagerar nas cobranças, tentar trazer uma certa leveza, né? E por que não fazer de uma forma que a gente tenha até momentos divertidos, né? Enfrentando todo esse caos de uma maneira menos traumática. Gente, realmente o clima de dentro de casa é muito importante para a gente enfrentar essa quarentena.
E, Cláudia, eu queria que você contasse sobre como tratar o tema com cada faixa etária, né? Porque a gente tem desde os pequenininhos até os mais jovens e as vivências e as atividades, elas são diferentes, não é? Sim, Gisele, sem dúvida. A gente vive um momento, é muito interessante uma reflexão que é assim, até então, antes de tudo isso acontecer, qual que era a nossa reclamação como adulto? Nós não tínhamos tempo para nada, nós só trabalhávamos compulsivamente, ou estudamos, estávamos sempre buscando o equilíbrio da vida saudável. As nossas crianças, em geral, muitas chegam a ter uma agenda que compete com a nossa, porque ele tem escola, ele tem que dar conta de cursos que os pais colocam, tem atividades físicas. E aí o que, que acontece? Ele vive um momento que ele não sabe como lidar com esse tédio, né? Porque ele fala, e agora? O que, que eu faço com esse tempo? Eu não sei o que fazer. E quando a gente olha para as nossas crianças, a gente tem muito o que fazer. Então, assim, como pedagoga, o que, que eu sugiro, né? Que é muito bacana. Quando a gente fala das crianças pequenininhas, e quando eu falo pequenininha, gente, é pequenininha mesmo, desde bebezinha, né? É muito bacana a gente inserir a contação de história. Organiza um lugar bem descolado. Quando eu falo um lugar descolado, é o chão de casa, com tapete, um edredom, almofadas, né? Bem aconchegante, e faça todo o trabalho da contação de história. Como eles são muito pequenos, então são os adultos que vão contar a história. E isso cria vínculos, né? É muito benéfico para agora e para a formação dessa criança. Quando nós estamos falando de crianças um pouco maiores, de 4 a 8 anos, o que, que a gente tem que pensar? A gente pode continuar sim com o trabalho, toda a estrutura da contação de história, da forma lúdica, porém, para essa criança, é muito bacana a gente inserir a cultura maker. Eles amam inventar, construir, reparar objetos, tem de todos os tipos e funções, né? O que é mais bacana é que a cultura maker é mão na massa, então a criança põe aquela energia toda para fora e ela precisa de um ambiente colaborativo. Então todo mundo se envolve, né? Que está na família. Eu dei um exemplo de um vizinho que eu acho muito legal, criança de 4 e 6. Eles construíram, é uma cultura maker, eles construíram um espantalho e colocaram na sacada, que é para espantar o coronavírus. Eu achei o máximo, né? Então, assim, é isso. É a gente dar asas à imaginação e o melhor, com os recursos que nós temos em casa, né? Podendo se resguardar. Quando a gente fala de uma outra faixa etária que já começa a entrar numa pré-adolescência de 9 a 12 anos, a gente continua inserindo uma cultura maker, mas ela pode ser muito mais de reparar objetos quebrados, brinquedos, móveis, ajudar. E nós podemos inserir os jogos, que isso é muito bacana. Então você pode inserir caça ao tesouro, banco imobiliário. O caça ao tesouro funciona super bacana. Você pode adaptar o caça ao tesouro ao momento atual. De vez pistas, coloca atividades colaborativas e quem chegar na meta final, na reta final, ganha um bolo que prefere, ganha um descanso na rede, no quarto, sem ninguém, né, interferir, e aí você negocia. E para as famílias que têm adolescentes, eu tenho uma adolescente em casa, a gente tem um desafio de tentar entrar no mundo deles, né? Porque é aquela fase de que eu não gosto de nada, eu não quero nada, mas eles se estão aceitando de uma maneira muito bacana, até brincando com os amigos pelo telefone, né? Com jogos de batalha naval, dá para brincar, com os jogos da nossa época, né? De stop. Então, isso é muito interessante. Se você tem aquele adolescente que não te dá essa abertura, que não é, como eles dizem, a vibe deles, respeite, né? Sente do lado, entenda o que a pessoa está fazendo. Às vezes eles estão jogando no videogame, às vezes estão jogando pelo computador. Sente, se interesse. Eu costumo dizer que às vezes 10, 15 minutos que você fica ali só observando, perguntando e se interessando pelo que ele está fazendo, são os 15 minutos de ouro, onde você também criou essa conexão e esse vínculo afetivo. Cláudia, você sabe que eu tenho vocês sabem, né, que eu tenho um menininho de 3 anos em casa.
E eu acho que eu fiz isso, mas eu criei um ritualzinho pra gente. Eu gosto de tomar um café de manhã, só que ele é diferente, porque eu preciso bater com gelo, é um café gelado. Então, o meu filho, ele que pega o gelo na geladeira, ele que pega o leite na geladeira. Então, todo esse ritual a gente faz todo dia e ele fala pra mim, né, mamãe, é hora do café, né? E ele se sente nessa obrigação de fazer, ele acha que essa função é dele e ele me ajuda, a gente perde acho que uma meia horinha fazendo esse café. E vira uma atividade também, vai nesse sentido, né, do maker. Sem dúvida, porque assim, vira uma atividade, ele se sente útil, ele está dentro do contexto e ele sabe que esse café te faz feliz, te traz um conforto naquele momento. E você, como mãe, você é o fio condutor, né? Nós somos o ponto de equilíbrio. Então você traz essa questão acolhedora, aconchegante, é aquela coisa do abraço, né? De falar, nós estamos juntos. É verdade, é muito gostoso e faz muito bem para mim e para ele também, né? Você tem razão. Com certeza. Ô, Rose, eu queria saber o que os pediatras falam em relação às vivências de crianças e jovens por meio da tecnologia. Olha, Gisele, ouvindo o que você falou sobre o teu filho, né? O que a gente fala é a tecnologia pode e deve ocupar um espaço de tempo restrito dentro desse isolamento social. Então, a primeira coisa que a família tem que fazer é descrever, né? Elencar tudo aquilo que a gente tem que ter dentro de casa para ter um bom convívio. E quando eu falo ter dentro de casa, eu estou falando o seguinte: quem vai limpar o banheiro, quem vai tirar o lixo, quem vai lavar fruta. Então, todas essas atividades podem ser elencadas e numa roda de conversa, envolvendo todos da família, e o pai lá pega seu vinho, a mãe o suco, a criança pega a pipoca e tudo mais, cada um vai escolher qual atividade quer fazer. No caso, como se fosse da Gisele, o filho escolheria que vai fazer o café gelado junto com a mãe. As crianças menores, Gisele, elas trabalham muito bem quando tem o desenho envolvido, que a gente fala da faixa etária, mais ou menos de 1 ano e meio até 4, 5 anos de idade, vai montando uma agenda grande, põe lá um papel gigante ou pequenos sulfites e vai fazendo cartões com cada atividade, quem fica responsável por aquilo. Então, a gente sempre orienta as crianças menores, atividades menores. Então, por exemplo, vai o filho maior, adolescente, ele vai limpar o banheiro. O filho, ele vai ficar brincando alguma coisa e o pai põe do lado o desenho de que está no computador trabalhando. E o filho tem que entender que aquela hora é do pai e aquela outra hora é da criança. E você vai fazendo a divisão das tarefas e deixando o tempo livre para todo mundo. Não tem que ter obrigação 24 horas por dia dentro de casa. Então tem a hora que aquele adolescente ele não quer fazer absolutamente nada. Vamos respeitar aquele horário dele. Tem a hora que nós precisamos não fazer nada. Tem a hora que o casal precisa ter um horário livre para namorar. Tem os horários que a gente vai fazendo os encaixes das coisas. E aí, Gisele, entra a tecnologia como uma ferramenta de auxílio. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria informa? Crianças com menos de 2 anos de idade não devem ter acesso a tecnologia nenhuma, porque os oftalmos falam que causam várias sequelas no futuro. De 2 a 5 anos, pode usar 1 hora por dia a tecnologia, mas deixando de 20 em 20 minutos, fazendo a criança tirar o olho da tela. Ela precisa olhar para algum lugar para descansar os olhos dela. A partir dos 5 anos, pode usar 2 horas por dia, fazendo os intervalos de 20 em 20 minutos da parada e sabendo utilizar de que forma essa tecnologia entra. A Cláudia fala muito sobre a leitura, né? Fez a leitura, vai lá no iPad, vai fazer o desenho do que leu, vai fazer o teatro do que viu, vai lá no iPad, digita frases do que foi conversado. Você tem um montão de atividade que você pode ir incluindo nas faixas etárias diferentes. E para os mais velhos, é introduzir a pesquisa. A gente está vendo os adolescentes, SESI, SENAC, desenvolvendo projetos para trabalhar em hospital,
começa a trazer esses assuntos para dentro de casa dos teus filhos adolescentes. É o pesquisar, não é o estudar. É o pesquisar aquilo que eles têm vontade de fazer. E o importante, que é o fundamental, é deixar as pessoas escolherem o que querem fazer, pensando no prazer que aquilo vai dar. Portanto, a gente tem que abrir mão de querer fazer do jeito que a mãe e o pai querem, e tem que fazer o quê? Atingir meta. E a ocupar o tempo de uma forma bem agradável e bem lúdica também, Gisele. Isso é um exercício muito importante para a gente, né? Para os pais também, né? De não fazer só o que a gente... Não deixar que eles só façam o que a gente quer, né? E Gisele, por exemplo, o meu neto, né? Você pode fazer isso com o teu filho. Ele adora quebrar ovo, para pôr na frigideira, para bater o ovo. Então, o desafio dele é a delicadeza de que ele tem 3 anos de idade também, né? E depois usar a batedeira para fazer a mistura, porque ele põe o rosto para sentir que aquilo vibra. Olha, Cláudia, você como pedagoga, né? Quantas coisas, né? Ele está ativando no simples quebrar ovo. É que nem o filho da Gisele fazendo o café gelado. Rose, ele adora quebrar ovo também. Ele quebra o ovo, aí ele tem um banquinho que eu comprei justamente para ele me ajudar nas tarefas da cozinha, né? Então ele pega o banquinho, ele fala, mamãe, peraí, vou pegar meu banquinho, pega o banquinho dele, aí ele quebra o ovo, aí ele me ajuda com a colher para eu fazer o ovo. É maravilhoso, é muito legal. Bom, a gente está esperando a sua pergunta. Mande a sua pergunta para a gente. Se inscreve nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Brasilprev e da Dentro da História. Assim você fica por dentro de todas as nossas dicas e também das transmissões que a gente está fazendo. Gente, tem muita coisa legal. Bom, a gente falou então das vivências das faixas de idade e nesse momento de isolamento, cada atividade dentro de casa ganha um peso diferente, né, Cláudia? É exatamente isso que a gente está falando, de um simples quebrar de ovo. Sim, é isso mesmo. Tem uma valorização gigante, porque as pequenas coisas, elas ganham proporções gigantescas. E aí nós sempre temos que explorar tanto o lado negativo, mas muito mais o lado positivo, né? A gente tem que mostrar as dificuldades, mas a gente sempre tem que exaltar. Então, você falou do quebrar o ovo, realmente, para uma criança de 3 anos é um desafio gigante. E com isso, com essas pequenas alterações, mudanças, adequações de atividades, de tarefas, de partilha, a gente consegue encontrar um caminho, né, para que esse processo ele fique menos dolorido possível, né, vamos dizer assim. Então, trazer as crianças para cozinhar, para limpar a casa, fazer um cinema em casa com pipoca. Hoje em dia, a pipoca não é... Aqui em casa é pipoca com leite em pó, é pipoca doce, né? Você faz milhões de invenções com as crianças, que é muito legal. Festa do pijama, acampa dentro. Uma atividade que eu acho muito legal são as mímicas, né? Porque aí toda a família se envolve. Então, assim, tem muitas atividades que a gente realmente quebra essa rotina e a gente está se reconectando com este mundo nosso familiar, né? Uma outra coisa muito importante é quando a gente pensa, precisa ter a rotina, porque a rotina ela traz uma assertividade, né? No geral, quando nós nos organizamos, com certeza, né? Eu acordo de manhã, eu falo, bom, a minha agenda é essa, e a gente tenta cumprir, chega no final do dia, você fala, nossa, deu tudo certo. A criança é a mesma coisa. Porém, o momento que nós estamos vivendo, a gente precisa se permitir errar. A gente precisa se permitir quebrar regras, né? Então, você estava dando o exemplo do seu filho de 3 anos, eu tenho 2 filhas, uma de 14 e uma de 12, e a minha de 12 é especial. Então, eu tenho um bebê em casa, que é um desafio gigante. Então, por mais que eu me organize, se eu sofrer com esse quebrar regras, então nós temos que quebrar regras, a gente tem que se reinventar e se reconstruir. Porque às vezes a gente levanta, eu digo, não, hoje a gente vai fazer isso nessa quarentena, vou trabalhar home tal horário, meu marido. Não dá. Elas
acabam demandando que eu reconstrua essa rotina, né? E se nós olharmos o contexto que nós estamos vivendo e aprender a viver um dia de cada vez, e que neste momento nós podemos sim nos permitir a quebras de rotinas, de acordos, claro, desde que seja respeitoso e que não fira ninguém, gente, isso traz para a gente uma paz de espírito, né? Então, cada família, nesse momento, tem que encontrar esse ponto de equilíbrio para que todas as atividades diárias sejam prazerosas e que a vivência também fique harmoniosa, né, Gisele? Cláudia, é paz de espírito e leveza. Eu acho É que, isso. pelo menos é o que eu tô pensando essa quarentena nesse sentido. Eu vivo um dia de cada vez e o mais leve que eu puder. É isso, é um dia de cada vez mesmo, né? Assim, eu confesso para vocês que desde que a minha pequena nasceu, nós aprendemos aqui em casa a viver um dia de cada vez, né? Porque é desafiador. Mas eu trago agora isso para essa quarentena, né? Porque eu tenho uma adolescente e aí você fala, meu Deus, e agora? Não tem mais a socialização na escola, já não tem mais as saídas que tinha, o contato com os amigos. Então, nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. E quando a gente consegue, Gisele, encontrar o ponto de equilíbrio, essa paz de espírito e essa leveza, é interessante que a casa flui. Né? As coisas acontecem de uma. Quando você está mais pilhado e você não conseguiu encontrar, você pode perceber que seu filho fica mais pilhado, que as pessoas que estão em torno de você acabam entrando na mesma energia, né? Então, por isso que a gente encontrar esse ponto de equilíbrio é fundamental nesse momento. Exatamente, tudo muda. Ó, Muda mesmo. tudo muda. A gente tem duas perguntinhas aqui. Vamos lá. Valdriane Soares, pelo YouTube. Boa noite. Minha filha quer trazer uma amiga aqui em casa. Será que pode? Olha, eu vou aí falar a minha experiência com as minhas. Aqui em casa, nós entramos num acordo que não neste período de quarentena, né? A gente realmente está se resguardando por nós e pelos outros, né? Eu acho que agora é um momento de olhar de uma maneira comunitária. Então, o que eu sempre explico aqui é que, assim, infelizmente, nós não sabemos nessa outra família quais são os cuidados, se essa outra família, de alguma forma, está se preservando e está cuidando como nós, né? Então, eu em particular, eu acho que agora, se Deus quiser, nós estamos já indo para uma outra etapa, daqui a pouco tudo vai voltando ao normal. Então, eu acho que conversar com ela, explicar o que está acontecendo e que neste momento não é o mais indicado, eu acho que é o melhor caminho. Sabe, Gisele, o processo de comunicação é essencial nessa fase. E a comunicação com os menores feita através de desenhos, com os maiores através do diálogo. Isso que a Cláudia falou é 100% correto e a gente tem que trazer as informações com a maior clareza e com a maior transparência possível. E as crianças têm que entender, e os adolescentes têm que entender o porquê de tudo. Muitas vezes as famílias falam o que tem que acontecer, mas esquecem de explicar o porquê que tem que ser dessa forma. E eu vejo algumas famílias meio querendo mapear um cenário que não é muito real, e isso fica inconsistente na cabeça das crianças, né? Então, assim, eu tenho que trazer o grau de dificuldade que é hoje trazer alguém de fora para dentro da minha casa e o porquê disso. E mostrar o ganho que a gente vai ter lá na frente. A criança e o adolescente, eles são muito imediatistas. Então, eles entram no nível de estresse rapidamente. Você falou não, o estresse, a adrenalina já está aqui em cima. Bate sempre na tecla que é não fazer isto agora, neste momento, que isto tem um fim e isso vai poder acontecer lá na frente. Eles têm que aprender a lidar com a frustração do adiar uma vontade deles.
Teve uma pergunta anterior, Gisele, da outra live, que perguntava se era bom nessa fase adquirir um cachorro. Ter um animal dentro de casa é de uma das coisas mais lúdicas que a gente pode fazer. Só que isso vai por etapas. Então eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber quanto custa. A Cláudia é especialista, né, no mundo financeiro infantil, né, Cláudia? Tem que ver se isso cabe no orçamento da família. No bolso. O que vai ser de bom, o que vai ser de ruim. E fazer no máximo agora no isolamento uma pesquisa. Por quê? Depois vai ser gostoso ir ver o cachorro, e ver o passarinho, e ver o gato. Mas nesta fase, tomar uma decisão de fazer uma aquisição de um animal dentro de casa é pai e mãe também impulsivo e achando que vai resolver algum problema dentro de casa. Então, tudo nós temos que entender que é para esta fase. Então, para essa fase, não dá para ter animal, para comprar um animal, porque isso vai ter consequências a médio prazo e a longo prazo, consequências positivas e negativas, quer dizer, quem vai ficar limpando o cocô do cachorro, dando comida para o cachorro, e consequências positivas, que é o convívio social com o animal. A criança também não dá para vir agora, mas vai voltar a frequentar a casa. A resposta é franca, um diálogo transparente e com o pé na realidade. E nunca esqueçam, crianças de 6 anos para baixo, tudo feito com desenho. É bárbaro isso. E depois você pode ainda usar o desenho para contar outras histórias. Né? Adorei. Vou usar isso lá em casa. Especialmente o do cachorro. Ó, vamos lá. A Suzy Lima, pelo YouTube. Quando a mãe cansa, fazer o quê? Por favor, eu também estou precisando muito dessa resposta. Uma mãe exausta. Ô, Gisele, eu atendo pessoas, lógico, né? Meu trabalho como psicólogo e como coach, e teve mãe que parou, ela queria saber como ela é vista, né? E a forma melhor do filho mostrar como ele vê as coisas é através do desenho. E aí ele fez a mãe na cadeira da praia, e aí ele colocou um laptop, colocou um computador, colocou um celular, colocou uma carteira de dinheiro, tudo desenhado do jeito dele. Então é esse jeito que ele estava vendo a mãe. A mãe está junto, mas a mãe está distribuída com outras N atividades, tá? Então, para essa mãe que se cansa, lembra aquela atividade que eu falei? Se faz a roda de conversa, põe o vinho, o guaraná, a pipoca de chocolate aí da Cláudia, tudo mais. E, mulher, põe lá a mãe deitada no quarto com a porta fechada. E que aquele horário tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. E pergunta para os filhos o seguinte, olha, se nesse quadradinho eu estou aqui no quarto que eu quero ficar sozinha, o que vocês vão fazer nesses outros quadradinhos? Que é o ócio criativo da criança. Dar espaço para a criança também achar uma solução. Tá ok? Não tem que se escravizar em relação a tudo. Tem que, sim, educar as pessoas que estão em volta. E é interessante, Gisele, eu tenho uma mãe que a gente fez isso, né? Aí ela fez a carinha dela triste e fez a carinha dela feliz. Então, quando ela vai para o quarto descansar, ela põe a carinha feliz, que a hora que a criança chega na porta, sabe que não é para entrar, porque a mãe está feliz descansando. E é um direito que a gente tem. Porque se a gente parar para pensar, né? Ela é mãe, ela é mulher, se os pais dessa moça estão vivos, ela também é filha, porque tem os pais vivos. Olha quantos personagens nós temos na vida. A gente tem que ter tempo para todos esses personagens. E é uma troca democrática que a gente tem que fazer dentro de casa. O que você acha, Paulo? Eu quero só fazer um complemento, Rose, que é assim. E aí, Gisele, aí eu me olho e vou falar agora, não sei se é o caso dessa mãe, a idade da criança, né? Porque depende da idade, sim, a gente consegue fazer com que ela fique sozinha, que ela crie, etc. Mas depende da idade, ainda não é possível. O meu caso específico, eu não tenho, a minha caçula, ela sempre precisa da companhia de um adulto, né? Então, a gente precisa encontrar, de novo, o ponto de equilíbrio, né? Então, assim, se for uma criança muito pequena,
for um bebê, for uma mãe que acabou de ganhar. Na minha família mesmo, a gente está com uma bebezinha, né? Que acabou de nascer. Então, assim, não tem como a mãe, teoricamente, se ausentar, nem que for por segundos, né? Então, tem que encontrar um ponto de apoio, seja do parceiro, seja de um filho mais velho, ou então de uma atividade, ou na hora que aquela criança for dormir, durma junto, descanse junto, faça o seu horário junto com o horário daquela criança, né? Se adequando, porque às vezes a mãe pode dizer assim: meu Deus, como que eu vou deixar meu filho sozinho, né? Só tem 2 anos, não dá. Então a gente vai se adequando da forma. Agora, que é importante você olhar para você neste momento e falar: não, eu preciso respirar, sentar, né? Então, assim, se adeque, vê a faixa etária, veja o que pode. Então, a minha, quando dorme, eu posso deitar e dormir. Não me importa neste momento de quarentena, que é às 3 horas da tarde, por exemplo, né? Eu preciso descansar. E se eu não fizer isso, eu não consigo cuidar dele, né? Não consegue, não consegue. A gente chega no limite, né? Então, assim, claro que eu falo da faixa etária e falo das demandas, né? Porque quando você tem um mais velho, é muito mais fácil. Eu vejo com a minha mais velha, a vida segue super tranquilo, mas é tranquilo mesmo. Agora eu tenho um outro ponto, né? Que eu não tenho como realmente me ausentar. Eu não, imagina, não dá. Então eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio familiar. E a gente tem que conseguir, porque senão é o que você falou, chega num ponto, né, Rose, de exaustão, que a gente não tem fôlego para o dia seguinte. Sabe, Cláudia, eu acho fundamental esse compartilhamento das responsabilidades, né? O problema existe quando algumas mães, elas acabam se tornando, né, salvadoras da pátria. Então, eu achei bárbaro isso que você fala, né? Se minha filha me der uma folga às 3 horas da tarde, eu vou dormir, mesmo que naquela hora eu tinha me programado de pôr arroz no fogo. Então, eu vou adiar colocar o arroz no fogo, porque essa hora eu vou usar o meu horário para eu ter meu ócio produtivo, que é não fazer absolutamente nada. É essa flexibilidade que a gente fala, que tem que ser usada e muito agora na época desse isolamento social. Quanto mais rígidas são as coisas, o nível de estresse e adrenalina no sangue vai lá e para cima. Então a gente tem que evitar essas situações estressantes. Tem que arrumar e dar jeito. Eu conversei com uma mãe que o filho tem síndrome de Down. E ela agora, nesse isolamento, o que ela está aprendendo, né? Que outras atividades também ocupam o tempo do filho e que enquanto ele está naqueles 15 minutos daquela atividade dele, ela pode estar lendo 15 minutos do livro dela, em vez dela usar aqueles 15 minutos para fazer outra atividade dentro de casa. A gente tem que ser muito inteligente nas escolhas que a gente vai fazendo. Eu acho que a gente é muito responsável também por fazer escolhas e depois se vitimizar em cima dessas escolhas. A gente tem que ser muito criativo. Agora a criatividade está em pauta, que é cada um está usando um nome diferente, né? É recriar, renovar, ser resiliente. Qualquer nome que se dê, faça diferente para ter princípio de prazer dentro de casa. A ordem é baixa o nível de estresse, baixa o nível de estresse. Não, e é isso, né? 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, isso já faz muita diferença nesse momento. Faz mesmo. A gente recarrega todas as baterias, né? Para o próximo dia ou para a próxima etapa do dia. É verdade. Ó, vamos lá, mais uma pergunta pelo Facebook da Mônica de Sá. Como posso interagir com uma adolescente que adora praticar esportes e agora tem que ficar em casa? Gisele, eu corro, eu jogo vôlei e eu jogo tênis. E sou mãe, sou avó e trabalho e sou dona de empresa. Então é o seguinte, você tem que se virar nos 30. Por exemplo, esse adolescente tem que ter uma conversa franca do que é que ele quer fazer. E pai e mãe tem que ajudar o adolescente a se enquadrar nessa necessidade dele do que fazer. Quando houve isolamento aqui no meu prédio, eu fiz um trabalho com o pessoal da gente fechar todo o andar, toda a piscina, academia, essas coisas todas, e eu fiquei sem nada para fazer exercício. Não deu outra.
4 caixas de leite, virou peso de 2 quilos, que quando amarrado na perna, eu faço levantamento de peso com a perna. Porque a hora que acabar isso tudo, eu tenho que voltar para o meu vôlei, eu não quero me machucar jogando vôlei. Então, os adultos têm que ajudar os filhos nessa hora a fazer a adequação. E tem gente que tem apartamento muito pequeno, tem gente que tem varanda. Então, é fazer a adequação. E uma coisa que é interessante, o que a Cláudia falou, né? Que é o compartilhamento e estar junto, né? Pede para esse filho te explicar como que faz alguns exercícios e, se for possível, começa a fazer exercício fazendo o teu filho virar um personal trainer dentro de casa. É valorizar as necessidades deles. Tem saídas e muitas vezes a saída está dentro da cabeça deles e a gente, na hora que vai fazendo as perguntas inteligentes e tudo mais, eles vão dando a pista de como a gente pode auxiliá-los. O que você acha, Cláudia? Olha, o que é muito bacana nesse período de quarentena, que a gente criou, né? Nós, os seres humanos, uma rede de solidariedade. Então, existe muitos personagens que estão no YouTube, muitos gratuitos, outros com taxas de R$ 5, de R$ 10, que possibilita você fazer aulas em casa. Então, assim, como gosta muito da atividade física, e eu tenho certeza que essa atividade física está fazendo muita falta, então o que seria bacana? Primeiro entender o que gosta, né? Se for jogar vôlei ou jogar futebol, dentro de casa, vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio. Aí vem o que a Rose fala, é tratar o assunto de uma forma clara, transparente, o que é possível e o que não é possível. Então, já que não é possível jogar vôlei ou jogar futebol, o que você gosta que nós poderíamos substituir neste período de quarentena? Aí pronto, aí vai para o canal do YouTube, pega a mãe, pega o pai, pega quem tiver em casa e vai malhar, e dá para fazer. Então, assim, eu conheço muitas pessoas, eu recebo muitos vídeos com atividades físicas que dá para ser feita em casa sim, né? Então, não deixe de fazer, é necessário, é preciso, e siga em frente. Não adianta a gente ficar, não, eu não vou conseguir, consegue sim. Hoje a gente tem muitos recursos com essa corrente aí do bem. E, Cláudia, para quem quer jogar vôlei dentro de casa, tem uma saída fenomenal. Joga com rolo de papel higiênico. Joga com rolo de papel, dá para dar toque, dá para dar manchete, dá para dar saque devagar, tudo mais. Quem quer jogar futebol, faz bola de meia. Bola de meia não quebra vaso. Por isso que eu falo, vai para a internet que tem saída para tudo. Só para morte que não tem volta. O resto é usar a nossa inteligência e a nossa boa vontade de achar saídas, né? Achar respostas. Adorei, Rose, do papel higiênico, viu? Amei. É isso aí, é buscar alternativas. É buscar alternativas. Olha, eu confesso que futebol com meia, eu fico ainda, eu não tenho menino, que igual menina que gosta de futebol, mas eu fico meia assim ainda com o resultado disso. Mas eu acho que vale a tentativa. Nesse momento, vale a tentativa. Vale. Ô, Rose, vamos pegar o gancho da Cláudia e voltar para as telas, para a internet, né? Porque a gente precisa, nesse momento, usar com disciplina, mas essa ferramenta, ela pode ser muito positiva. A Cláudia acabou de falar os exercícios físicos, né? E a gente pode também ficar mais próximo das pessoas, mais próximos das pessoas que a gente está longe, não é? Como é que você vê isso? É importante, né, essa aproximação com as pessoas que estão bem, mas que estão à distância. Porque essas famílias estão conversando com os filhos, com as crianças pequenas e com os adolescentes, explicando o porquê de todo esse isolamento social, eles estão cientes que as coisas estão com problema em volta deles, tá ok? Usar a tecnologia nessa hora é pedir para que as pessoas em volta, por exemplo, assim, pede para alguém gravar um vídeo para o teu filho receber, e aí depois você treina também o teu filho para gravar um vídeo para o outro receber. Então a gente tem que aprender a fazer esta troca, que a gente fala que é uma troca empática, né? Então assim, o que o outro está esperando de mim e o que eu posso oferecer para o outro, tendo esse foco de estar trazendo um bem-estar para quem está longe e para quem está perto, na verdade. E estender isso.
Então, assim, os grupos estão fazendo aqueles happy hours, estão fazendo também os encontros de sábado, né? É o encontro que a gente vai fazer do boteco. Então, meio-dia no sábado, todo mundo põe o seu prato, põe a sua bebida e conversa entre si. Também traz isso para a criança. Vamos trazer a brincadeira da pipoca, né? Então, vamos combinar com os amigos da escola que tal horário a gente liga para todo mundo e todo mundo aparece na tela, comendo a sua pipoca, a pipoca criativa, tudo mais, né? Então, é fazer esse processo de aproximação com pessoas que estejam bem, para combater esse nível de estresse que eu falo e friso que tem dentro de todas as casas. Então, assim, a tecnologia nesse sentido é uma ferramenta bárbara e única para unir e para trazer o que está fora que está bem. E esses contatos, né? Por exemplo, assim, a criança ouvir e ver os avós está comprovado cientificamente, traz aquele bem-estar, a mesma coisa que a gente quando vê quem a gente ama. Na hora que a gente traz aquela coisa assim deliciosa, quero morder meu neto, eu quero estar junto com o neto, eu estou soltando serotonina e endorfina no sangue. Esses hormônios, que são os hormônios do prazer, eles combatem a adrenalina, que é a minha irritação, porque estou cansada, tenho que ficar com o filho e tudo mais. Então, fazer essas trocas para ter mais esses hormônios do prazer internamente é com a tecnologia que você pode fazer, Gisele. É uma saída bárbara e dá para fazer o tempo todo de uma forma programada com as crianças. E a dica é, pede para eles como eles querem fazer. A gente não tem ideia da resposta que eles dão. Só que vocês têm que tomar cuidado, Gisele. Eu vi na outra live que você falou assim, né? E perguntar para o filho como ele está. A gente não pode perguntar já dando a resposta. Então eu não vou perguntar, filho, você quer gravar para a vovó? Não, eu vou perguntar assim, filho, o que você quer fazer para a vovó? Porque se você falar, você quer gravar para a vovó, você já está dando a resposta. Então eu não vou perguntar para o filho, você está sentindo falta da escola? Eu estou induzindo já a frustração para ele. Então eu vou perguntar, filho, o que você está pensando sobre a escola? Então tem criança que vai falar, adoro ficar em casa. Eu estou detestando a ideia de que tem que voltar. O outro vai falar, gente, eu estou morrendo. Então a pergunta tem que ser inteligente, ela não pode ser induzida. Meu neto estava viajando comigo, e a gente estava em Barcelona, na casa do Gaudí. E eu lembro que eu estava filmando e falei assim, Miguel, aonde você está? Ele virou e falou assim, estou aqui, né, vovó? E eu queria que ele falasse que ele estava na casa do Gaudí. Uma pergunta ridícula que eu fiz, onde você está? Ó, vovó, estou aqui, o que você quer saber? Então, pergunta para os filhos, né, para as crianças, o que eles querem fazer para os avós. Às vezes é coisa que a gente nem imagina, né, Cláudia? Eles são muito mais criativos do que a gente imagina. Sem dúvida. E uma questão que eu sou apaixonada, né, a minha área pela leitura, pela literatura, então essa conexão de usar a tecnologia a favor, eu gosto demais dessa questão da leitura aproximada, da humanização, dessa conexão afetiva, né? Porque mexe com muitas memórias, né? Ela cutuca, na verdade, muitas lembranças boas, que é essa conexão do prazer, da alegria que a Rose está dizendo, né? Então, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Vamos propor para os avós, para os familiares mais próximos que contem histórias para as crianças. Em outro momento, as crianças podem elaborar toda uma atividade para elas contarem a história para os avós, para os familiares. Eles têm uma mente mega criativa, então fica muito bacana. Então isso funciona muito bem. E por que não até resgatar histórias reais? Eles adoram ouvir histórias de quando nasceram, né? Então as crianças acabam, elas mesmas criando histórias do imaginário e os avós, os familiares contando histórias mais próximas, né? Então assim, a tecnologia, neste momento, eu em particular acho que é um grande recurso que nós temos. Dentro da história, na nossa plataforma, os familiares podem entrar lá com as crianças e todos os livros estão disponíveis na plataforma gratuitamente para as crianças se personalizarem. Então imagina, uma criança fazendo o seu avatar, o avatar do adulto, você acha que você tem uma cor de cabelo, a criança te enxerga de outro jeito, é muito divertido. Então assim, a gente tem que aproveitar realmente essa questão da tecnologia. Eu sou muito a favor, sendo, como a Rose fala, de uma maneira inteligente, né? Não, e quanta ideia boa, viu? Vocês deram, eu adorei.
E Gisele, eu estou fazendo atendimentos como cortesia para qualquer. Eu estou distribuindo na rede social o meu celular e eu estou atendendo quem me procurar como cortesia, sem custo nenhum, para dar assessoria para passarem por essa fase transitória do isolamento social. E eu atendi uma menina de 16 anos que está com grau de depressão profunda. E eu tenho um médico homeopata que também está atendendo como cortesia, quando a pessoa precisa ser medicada, depois ele fala com essa pessoa. E, Cláudia, com essa menina, ela está fazendo um magistério e simplesmente com a pergunta inteligente que eu fiz para ela, porque o problema do depressivo eu já estou doente, porque a depressão é uma doença, não é uma escolha, e ela sente que faz muita falta à escola. E aí eu perguntei para ela esse mapa, né, do que fazer para dividir e tudo mais. Ela me mandou a planilha dela de Excel super bem feita. E eu perguntei para ela o que ela ia colocar nesses horários. Olha a ideia dela. Eu vou pesquisar, ela está no 2º ano do magistério, eu vou pesquisar o que o 3º ano está estudando e vou começar a estudar já, porque quando eu chegar lá, eu já aprendi mais. Se eu soubesse o ânimo com que ela começou a falar depois comigo no 2º atendimento, por uma saída que ela própria deu, usando a tecnologia do lado dela, 16 anos de idade. Então, se a gente faz as perguntas corretas para os adolescentes e para as crianças, muitas vezes a gente só tem que ajudar a fechar a ideia para eles. É isso mesmo. E uma outra questão que eu acho bem importante, nós sabemos, né, que a tecnologia tem que ser usada com as crianças pequenas, em especial, com cuidado, com acompanhamento. Os adolescentes, nós pais temos que acompanhar, saber que sites estão acessando, o que estão fazendo, mas neste momento a gente sabe que a gente precisa ser um pouco maleável aí nessa disciplina, né, ir adequando ao momento atual. Então, assim, se tiver pais, famílias nos ouvindo agora e falando, meu Deus, estou deixando meu filho mais 20 minutos do que o recomendado, né? Calma, não se culpem, nós estamos aqui para compartilhar com vocês e vocês, de uma maneira possível, né, dentro da rotina de vocês, fazer as adaptações diárias para cada família. E, Cláudia, você falando outra vez disso, eu esqueci de mencionar que os pediatras ainda falam que você tem que deixar a distância da tela de um braço da criança, porque a tendência da criança é pôr o celular muito perto, pôr o iPad muito perto. E isso é aquele lance, que nem a Cláudia falou, o ideal é 2 horas, mas meu filho está ficando 3 horas. Tá bom, não é 2, são 3, mas você não vai deixar 8 horas. Agora, a distância a gente tem que cuidar, porque isso causa sérias lesões na retina mesmo. Bom, vamos responder a mais uma pergunta. Pelo YouTube, da Claudine Rodrigues. Tenho 2 crianças, uma de 4 e outra de 8 anos. Elas, na parte da tarde, têm tarefas escolares, mas pela manhã e à noite, deixo elas livres para brincar. Vocês acham que deve ter horário para as atividades diárias para as crianças ou não? Olha, se nós estivéssemos, né, o meu olhar agora, se tivesse no momento tranquilo, sem nenhuma alteração, e aí automaticamente elas já teriam as regras dela e a rotina delas de ir para a escola, de lição de casa, né, e assim por diante. Neste momento que nós estamos, eu acho que vale a pena os combinados, né? Eu não digo regras, horários rígidos, porque é um momento delicado, mas eu acho que os combinados têm 4 e 8 anos, né? Então a de 4 é uma linguagem e a de 8 é uma outra linguagem. Então, nós temos que sentar com as duas. Primeiro, tem momentos que elas vão poder fazer coisas juntos desses combinados e tem momento que cada uma vai ter o seu espaço. Porém, se esses combinados, um dia rolou super bem, deu super certo. Passou no dia seguinte, no outro dia, esse combinado já teve uma quebra, já não deu tão certo. O que vale a pena? Vale a pena sentar, reconversar, não se estressar, né? Porque às vezes é aquilo que eu falei, às vezes eu aqui em casa falo, hoje o nosso dia será assim, né? Nós fizemos os nossos combinados. Não dá, e eu tenho que rever tudo junto com eles. Então, assim, eu acho que o combinado vale a pena nesse momento, mas ele tem que ser um combinado flexível.
para que você possa ir adequando de acordo com a demanda diária. Porque o que acontece? Tem dias que as nossas crianças acordam super bem. E aí tem dia que elas já acordam muito mais estressadas, como nós, né? Então, por isso que é importante a gente ser flexível e ter esse período essa disponibilidade de adequação. Eu gosto desse termo que a Cláudia usa, dos combinados, né? Eu só senti falta, Gisele, na descrição da mãe, que as meninas, tem duas crianças, né? Tem atividades da escola à tarde e depois o restante do tempo elas brincam, tá? Isso. Eu fico pensando em que horário que as crianças estão fazendo parte de deixar o ambiente em ordem, né? Que são os combinados de quem tira lixo, quem lava o copo e assim por diante, tá? Agora, para essa pessoa que fez a pergunta, a gente só tem que ficar observando o seguinte: se as crianças não estão mudando o comportamento, tendo muita irritação, muita agressividade, mudança de comportamento repentino, se a criança não está mudando nada no hábito de sono dela, nem no hábito da alimentação dela, se o relacionamento dela dentro de casa está dentro da normalidade, o que você está fazendo com as crianças está ok. E deixa elas irem tocando, tá? O que você achar que não está ok, porque me parece que falta um pouco esse compartilhamento de responsabilidades, vai negociando e vai conversando com elas. Quando está bem, então não mexe no programa que elas estão fazendo. Agora eu senti um pouquinho de falta que horário que essa mãe está delegando um pouco essas coisas para essas crianças. Muito bom, muito bom. E você já se inscreveu nas nossas redes sociais? Brasil Prev e Dentro da História. Não perde seu tempo, corre lá. A gente está aqui esperando a sua pergunta, a sua dúvida. Bom, Rose, vamos lá. Você pode explicar para a gente, então, quais são as oportunidades que a gente tem para valorizar alguns conceitos importantes para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e como que a gente monitora os pontos de atenção que podem surgir? Gisele, é importantíssima essa tua pergunta. Tem 2 pontos de atenção essenciais, que é a história da empatia, né? Então, começar a mostrar um pouco para essas crianças a importância do que está acontecendo em volta da gente. Então, para as crianças pequenas, mostrar que tem médicos, mostrar que tem garis limpando, mostrar que as pessoas do prédio estão trabalhando para que as coisas sejam conduzidas de uma forma adequada e questioná-los o que eles podem fazer também para entrar nessa sintonia do que está acontecendo em volta. Para os mais velhos, dos 7 anos em diante, mostrar o que eles podem fazer para ajudar alguma causa ou alguma situação que está em volta deles. Nem que seja só para auxiliar alguém que seja da própria família, que está um pouco mais distante. O segundo ponto de atenção essencial, é o perigo do bullying. Então, observar muito como são os desenhos que as crianças estão fazendo e se nesses desenhos tem alguma coisa que denigre a imagem de alguém ou que ele faz um desenho meio que debochando de uma outra criança, tudo mais. E os adolescentes, o que estão compartilhando nas redes sociais ou que estão escrevendo para os colegas, se estão compartilhando fake, se estão tendo escritas que são ameaçadoras ou que provoquem bullying em outra pessoa ou em outros grupos sociais. Então, observar muito de perto. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala dentro de casa, perto das crianças e dos adolescentes. Eu tenho ouvido que as pessoas falam o seguinte: coitado do pessoal da favela, eles são pobres, eles não têm higiene, então eles vão pegar o Covid muito mais fácil. Se eu continuo falando isto, eu estou falando bullying, estou fazendo bullying com um grupo social. Então eu tenho que falar que na favela eles não têm água, eles não têm sabão e que, portanto, é muito mais fácil eles ficarem doentes. Eles não estão sujos ou eles não estão naquela situação de risco porque eles querem. Então, os próprios adultos têm que se policiarem o que eles falam, o que eles fazem e o que eles comentam perto das crianças. E o bullying tem que ser corrigido lá embaixo. Com 1 ano e meio de idade, dá para você corrigir uma criança desafiando a outra criança e fazendo aquele papel do princípio do prazer. Sabe quando a criança é bem sádica, que conseguiu destruir alguma coisa do outro?
vai lá e conversa. Fala para ele pensar que se o outro fizesse aquilo com ele, como ele se sentiria. Isso é um perigo que a gente não tem ideia do que você pode mudar lá para frente, tá ok? Isso é um ponto de atenção gigantesco, Gisele. Ô, Rose, Cláudia, o que você acha? Não, sem dúvida, né? O bullying, ele sempre é muito preocupante. A gente tem que aproveitar como adulto, quando a gente vê uma criança, um jovem, igual esse exemplo que você deu, Rose, até já impactar e perguntando se essa é a visão, o que que nós, quanto sociedade, né, como cidadãos, que ação que nós podemos ter para colaborar, né? É um momento que a gente precisa, inclusive, sensibilizar para essa questão da doação, né? Do que eu posso fazer pelo outro. o Cláudia e Rose, né? E pensando nesse sentido de o que eu posso fazer pelo outro, eu vou dar um exemplo que eu fiz, tenho feito lá em casa com meu filho. A gente está pedindo delivery de algumas coisas para não sair de casa. Então, um supermercado, por exemplo. E aí o rapaz, o delivery, vai entregar, o que eu tenho feito? Eu separo alguma coisinha, não sei, um refrigerante ou uma fruta, e para entregar para essa pessoa que está fazendo o delivery, porque a gente não sabe, né? Se parou para comer, se não parou, eles estão tendo muita entrega, muita correria. E eu tenho feito isso lá em casa e o meu filho faz comigo. E a primeira vez que eu fiz, ele falou, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, eu estou separando porque essa pessoa que vem entregar as nossas comidinhas, talvez ela não tenha comido, talvez ela esteja com fome, então vamos separar isso aqui para a gente entregar para ele. E fiz isso da primeira vez e a partir de então, agora ele é quem separa essas coisas, né? As comidinhas para entregar para o entregador. E já mudou a visão dele totalmente nesse sentido, sabe? Foi muito legal e tem sido muito importante isso também. Eu, em particular, eu acho fundamental o exercício da gratidão, né, Gisele? Porque nós estamos nas nossas casas, né? Assim, tá difícil, mas é o que você falou, a gente ainda vai, pede o delivery, a gente tem alguns cuidados e estamos sendo privilegiados e precisamos dessas pessoas, né? A gente precisa da pessoa que recolhe o lixo, a gente precisa dessa pessoa que traz a comida e dos caminhoneiros. Então, assim, isso que você está fazendo é a melhor forma de aprendizado, que não é a fala, é fazer, é a ação, né? Você é o modelo para ele, né? Você é o exemplo. Então, esse exercício de gratidão para ele, vira uma memória afetiva e que ele vai levar. Você pode ter certeza que ele vai crescer e ele sempre vai lembrar disso. E toda vez que ele puder exercitar o que você ensinou, ele vai fazer. E sabe, Gisele, em psicologia nós falamos que são valores que são internalizados pelas crianças desde quando elas nascem até mais ou menos 15 anos de idade. E esses valores vão sendo imputados pelo grupo que eles frequentam. Então, você, como mãe, está imputando no teu filho o valor da gratidão. Quando eles estão por volta de 15, 16 anos, e esses valores ficam tudo como post-it, está sendo grudado. Quando está por volta de 16 anos, eles começam a escolher qual valor que eles vão perpetuar, aí vira super bonder, e eles continuam para o resto da vida utilizando esses valores. Então, isso que a Cláudia falou é criar o valor pelo exemplo. Não precisa ter o racional. Faz a cópia da gratidão. E aquele lance, né? O que será de nós após pandemia, né? Que é a grande pergunta. Verdade, meninas. Bom, vamos falar agora de educação financeira. Já que a Cláudia é uma especialista, é possível olhar que oportunidades vão aparecer nesse contexto, Cláudia? Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente, se tem um lado positivo, é o aprendizado que nós estamos tirando desse momento, né, Gisele? Então, assim, é importante a gente compartilhar, né, com as nossas crianças, com os nossos filhos, né, com as crianças que a gente convive, a preocupação com o próximo, o porquê nós não podemos estocar alimentos, né? Como que tem pessoas que precisam fazer a compra daquela semana ou daquele dia, né? Às vezes é uma compra diária para atender aquela necessidade, a primeira necessidade dela. Isso é muito importante.
É importante trabalhar com as crianças a questão das compras online, porque ficou tudo muito mais fácil, entre aspas, né? Então, podem ajudar, sim, olhando assim, vamos comprar por impulso? Tá mais fácil? Como que a gente pode lidar? Eu preciso realmente disso, né? Será que eu posso substituir o que eu estou querendo comprar se eu abrir meu guarda-roupa? Então, assim, é um momento de muita reflexão. E até, como a Valdirene perguntou para a gente da filha, né, que queria sair, até já começar a pensar em sonhos, pensar lá no futuro, né? Então, assim, olha, daqui a um tempo tudo vai voltar à rotina. O que a gente pode fazer? Poxa, eu quero ir no parque, eu quero viajar, eu quero comer um lanche. Então, a gente pode se organizar para isso? Quanto que custa isso? Vamos pensar, vamos ver aonde a gente pode economizar. E aí, quando a gente começa a pensar em economizar, a gente começa já a falar com a criança num consumo consciente. Então, a gente vai falar da reciclagem do lixo, a gente vai falar da importância do apagar a luz, né? Porque nós estamos em casa, a gente está consumindo muito mais energia, economizar a água, né? São muito mais banhos. A gente tem, às vezes, muitas crianças que a gente fala, vamos brincar com água, né? Então, assim, a gente pode, sim, conscientizar como que esse nosso dia a dia está tendo um impacto no consumo consciente e na educação financeira, né? E aí, pensando e já falando, né, dessa questão do consumo consciente, eu quero partilhar com vocês uma parceria que a Dentro da História fez com a Brasilprev e desenvolveu um jogo, o Jogo do Tesouro, que além de ajudar hoje, no momento que nós estamos, né, as famílias e as crianças a passar um tempo, ele é um jogo que ele traz uma conscientização através da vivência do consumo consciente. Então, ele vai ao encontro do que eu falei anteriormente, né? É muito bacana. Então, assim, ele no jogo tem, se a criança está economizando água, daí ela vai para mais casas, né? Ah, caiu que está gastando muita energia, aí volta. Então, assim, é muito legal. Tem a questão do lixo, se está reciclando, tem as sacolas retornáveis. Então, assim, é um jogo que traz a educação financeira, o consumo consciente. E ele traz de uma forma bem divertida, né? E todos podem, na verdade, brincar na família, podem interagir, e aí você vai aprendendo de uma forma lúdica a questão da educação financeira. Esse joguinho é muito legal, você só precisa baixar para brincar em família. Acesse o link aqui na descrição do vídeo. Bom, e a gente já está quase chegando ao final da nossa transmissão, mas eu queria fazer a última pergunta. Rose, o que vai acontecer quando tudo isso voltar ao normal? Né? Mesmo que a gente tenha que fazer isso gradualmente, como é que vai ficar a cabeça das pessoas? Gisele, eu tenho uma visão muito realista. Então, eu divido assim em 3 grupos. Tem aquelas pessoas que vão pegar, que nem isso que a Cláudia falou, aprender a usar o consumo, né, fazer o controle financeiro dentro de casa, vão seguir com seus valores pessoais de comunidade, de compartilhamento, de humanidade. 1/3 da população, eu acho que vai ficar com esses novos valores inseridos e na prática, porque também não adianta inserir o valor e não praticar. Outro terço são aquelas pessoas que vão fazer as escolhas. Alguns valores me serviram, outros valores não, e eles vão fazer algumas mudanças comportamentais em cima dessas escolhas. O que ficou bom e que serviu fica dentro, o que não ficou bom a gente nem revisita mais essa ideia. E a gente vai ter 1/3, Gisele, que infelizmente vai voltar depois da pandemia exatamente igual como era antes do isolamento social. Então, a gente vai ter essa diversidade de posições dentro dos grupos sociais, e é no mundo todo que eu estou falando, é no mundo todo. Agora, o que é mais importante para nós aprendermos, não vai ter ninguém mais certo ou mais errado. Nós vamos ter pessoas pensando coisas de maneiras diferentes. E se a gente está falando de adaptabilidade e flexibilidade, a gente tem que aprender a respeitar o que o outro pensa e quer fazer. O que o outro pensa e quer fazer. Isso é o maior exercício humanitário que a gente pode fazer. Não é porque o outro faz diferente de mim que o outro está errado. E é isso que a gente tem que trazer para dentro de casa. Tá ok? Esse é o meu ponto de vista. E você, Cláudia?
Olha, Gisele, eu tenho uma grande fé, vamos dizer assim, que nós sairemos, né, desse momento que nós estamos vivendo com um olhar interno muito apurado. Claro que é como a Rose falou, uns vão apurar isso de uma forma, outros de outra. Nós não estamos aqui para falar o que é certo ou errado, mas eu acredito muito que nós vamos tirar lições e nós sairemos melhores de tudo isso, né? Porque é um momento que nós estamos vivendo de muita reflexão dentro das famílias, o valor que nós damos para as coisas, para as pessoas, né? Como que é o meu olhar, de tudo isso, o mais lindo que tem acontecido, essa é a integração familiar. A família nunca foi tão importante, nunca foi uma célula tão segura. Hoje, o lugar mais seguro é dentro da nossa casa, com as pessoas que zelam pela gente, né? Então, eu torço e acredito que nós sairemos, de uma certa forma, mais fortes e pessoas melhores para enfrentar esse mundão aí nos próximos tempos. Eu também tenho essa fé e eu queria agradecer muito a vocês, Rose e Cláudia. A gente já está terminando. Eu queria agradecer a você também que nos acompanhou. E quem mandou perguntas, a gente responde durante a próxima semana. Muito obrigada mais uma vez e espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo nossas redes sociais da Brasil Prev e o blog no nosso site. A gente leva consultoria e conhecimento para te ajudar nessa fase. E lembre-se, falou em planejamento financeiro de longo prazo para você ou seu pequeno, conte com os planos de previdência da Brasil Prev. Um grande abraço, tchau!